Então, começando Guerra Fria do básico, ordem bipolar, Estados Unidos, União Soviética. Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, socialismo. E aí eu tenho que me lembrar de uma frase de um filósofo, Raymond Aron, que vai dizer o seguinte: a paz é improvável, mas a guerra é impossível. A paz é improvável porque para que o socialismo se concretize na forma de comunismo, ou seja, que de fato eu não tenha mais hierarquia entre as pessoas, para que de fato eu não tenha mais país, né? Para que de fato as pessoas vivam livremente como iguais e dotadas das mesmas capacidades e dos mesmos bens e de uma vida mais comunitária, enquanto tese, não quer dizer que concretamente tenha sido isso, o capitalismo não pode acontecer. Porque eu não posso trazer o comunismo. Sim, sim, estão. Eu não posso trazer o comunismo para um território, e aí você abre o mapa mundi e tá lá no mapa mundi Brasil, Argentina, e aqui é um lugar que os caras são comunistas, depois aqui tem o Uruguai e ali tem o Chile. Quer dizer, não dá. Né? Não dá para ter comunismo num só país. Mas a China é comunista. Não, a China tem um nome de comunista. Para ser comunista não pode ter país. O socialismo é uma etapa para levar ao comunismo. O papel do socialismo seria, em tese, trazer a ditadura do proletariado para que o proletariado se aproprie dos meios de produção, para que os meios de produção sejam utilizados em função da sociedade e não a sociedade em função dos meios de produção. Isso é Marx. Né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode pensar numa aula extra para entender o socialismo, o comunismo, de uma maneira um pouco mais densa. Mas os meios de produção deveriam começar a funcionar em função dos interesses da sociedade, e não o contrário, que é o que nós temos hoje. Né? Hoje as pessoas morrem de fome no mundo não porque falte comida, mas elas morrem porque elas não têm dinheiro para comprar comida. Quer dizer, a gente usa os meios de produção para enriquecer e não para resolver o problema da fome da humanidade, ou do frio da humanidade, ou da habitação da humanidade. Né? Tem gente que mora na rua não por falta de casa, tem gente que morre de frio não por falta de cobertor, tem gente que morre de fome não por falta de comida. Né? Então nós somos capazes de resolver esses problemas, mas a gente não resolve por quê? Porque a gente usa os meios de produção, a gente usa a sociedade para atender os interesses dos meios de produção, gerando lucro absurdo, né? E não resolvendo o problema da fome. Isso é comunista. Não tem nada a ver a minha crença econômica, social, que pode ser ou não comunista, com o fato concreto de que hoje a gente produz uma quantidade de alimento capaz de alimentar o planeta inteiro, mas apesar disso, bizonhamente, pessoas morrem de fome. Isso é um dado. Como que isso não é uma opinião? Isso é um dado. Né? Então, a função do socialismo seria essa, de promover essa transformação. Tá? De promover essa transformação. E aí a gente chegaria no comunismo. E para ter comunismo, portanto, eu não posso ter capitalismo. Por isso a paz é improvável. Por outro lado, a guerra é impossível. Porque eu tenho desde 1945 os Estados Unidos com bomba atômica. E desde 1949 a União Soviética com bomba atômica. Então não dá para eu fazer uma guerra atômica nesse planeta, porque o planeta não vai dar conta. Então é impossível eu fazer uma guerra. Mas também eu não consigo conviver muito bem. Então a gente fica nesse dilema. Tá? E esse dilema às vezes vai trazer uma tensão maior, às vezes vai trazer uma tensão menor para essa situação do planeta. Tá certo? Tudo bem? E aí, o que a gente tem? Quais são as características? Primeiro, teoricamente, o ideal, o ápice da felicidade no mundo socialista seria uma vida comunitária, uma vida em que as pessoas
todas têm acesso a tudo, todas têm liberdade, todas usam o trabalho para resolver as necessidades do homem. Né? O trabalho é o primeiro ato histórico, segundo Marx, porque o trabalho é aquilo que você faz para atender às suas necessidades. A sua primeira necessidade é comer e dormir, né? As suas necessidades fisiológicas do seu corpo. A partir do momento que você fala, não, eu quero comer melhor, eu quero dormir melhor, aí você já está falando de trabalhar, aí você já está falando de um ato humano, um ato histórico, de alguém dotado de cultura que quer produzir ferramenta, né? Então o Marx traz essa relação. Então lá no olhar comunista, a intenção seria viver nesse ambiente. Ai, Vitor, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Não importa, eu estou falando do olhar que se tem, enquanto teoria. Do ponto de vista do capitalismo liberal, qual que é o ápice? Qual que é o auge? O auge é justamente eu ter liberdade para gastar o meu dinheiro, para trabalhar, para viver sem o Estado me encher. Entendeu? Então eu trabalho, eu ganho meu salário e eu faço o que eu quero. E é uma sociedade baseada no consumo. Um dos indicadores, né, do sucesso é perguntar assim, o que é uma pessoa bem-sucedida? Para qualquer um na rua. A maior parte das pessoas vai dizer, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem dinheiro. Uma pessoa que é célebre. Uma pessoa que não sei o quê. Né? Dificilmente você vai perguntar na rua para alguém assim, o que é ser uma pessoa bem-sucedida, e a pessoa vai dizer, é ser feliz, é ter um bom casamento, é ter filhos prósperos, bem-educados, é não sei o quê. Né? Normalmente você fala, o que é ser uma pessoa bem-sucedida, a pessoa associa isso com dinheiro, associa com carreira, associa com trabalho. Depois, se você cutucar, a pessoa fica até constrangida, fica, não, é verdade, o importante é ser feliz, né? Mas num primeiro momento, não. Num primeiro momento, o que está na cabeça de qualquer um na rua é como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Né? Então, esses seriam aí os ideais teóricos de sucesso do comunismo e do capitalismo. Dentro disso, quer dizer, eu já tenho dois mundos completamente diferentes sendo construídos. Especialmente porque o mundo comunista, o mundo socialista, né, e aqui eu vou usar o comunismo no sentido errado, eu vou usar o comunismo como sinônimo de socialismo, embora no campo conceitual não seja. Dentro do mundo socialista, eu tenho uma ditadura totalitária, ou seja, uma ditadura que controla todos os aspectos da sua vida, né? E eu tenho uma, entre aspas, democracia. Por que uma, entre aspas, democracia? Porque quem tem mais poder econômico manda. Né? Quem tem mais poder econômico manda. Então não é uma democracia. Teoricamente somos todos iguais? Sim, teoricamente somos todos iguais. Mas quem tem mais poder econômico manda. Saiu agora aí essa semana, estamos em tempo de eleições, os candidatos eleitos são em 70 e tantos por cento, quase 80% dos casos, os candidatos que mais gastaram dinheiro. Né? Mas o Bolsonaro foi eleito em 2016 sem gastar dinheiro. Tá. Tira os empresários, tira a Fiesp, tira o velho da van, tira não sei o que, toda essa galera que, né, promoveu, quero ver. Né? Porque foram 17 segundos na TV. Isso, mais o velho da van, mais o cara da Riachuelo, mais o cara da Smart Fit, mais o cara de não sei quem, que curiosamente são um grupo de 200 dos maiores empresários do Brasil que bancaram o cara. Né? Então, o poder econômico está diretamente ligado ao poder político, dentro do mundo capitalista. Então, se em teoria nós somos mundos muito bonitinhos, na prática nós somos isso aí que nós temos. Tá? Diametralmente opostos e cada um com seus problemas. Características da Guerra Fria. Primeira característica, uma corrida armamentista. É o chamado, escreva aí, equilíbrio do terror. Equilíbrio do terror. Por que é equilíbrio do terror? Porque eu vou ter pavor de você.
Pavor por quê? Porque a qualquer momento, se eu bobear, você estoura uma bomba atômica aqui no meu território. Então não vai dar. Eu vou evitar. E por isso eu vou buscar também ter uma bomba atômica. Então eu vou buscar um equilíbrio do terror. Quer dizer, a ameaça que você é para mim, eu sou para você. E aí a gente se equilibra. Tá? Mas e as disputas? Como que elas acontecem? Olha, ao contrário do que parece, a Guerra Fria não é nada fria. Ela é extremamente quente. Ela traz conflitos indiretos, buscando áreas de influência. E aqui eu vou citar a Grécia, eu vou citar a Coreia, eu vou citar o Vietnã, toda a América Latina, que vai passar por golpes de Estado capitalistas, exceto Cuba, né? O Oriente Médio, nós vamos ter pepinaços lá no Oriente Médio, no final da Guerra Fria, Guerra Irã-Iraque, a invasão do Afeganistão, né? Mas no comecinho da Guerra Fria, o golpe na Síria, os golpes no Maghreb, e na Ásia, para além da Guerra da Coreia, a gente tem a Guerra do Vietnã. Então, nesses conflitos, eles são indiretos porque países, né, às vezes aliados dos Estados Unidos entram na guerra, às vezes o próprio, né, os Estados Unidos entram na guerra, às vezes só os aliados, às vezes a União Soviética diz que não entrou, mas entrou, que é o caso da Guerra da Coreia, mas entra discretamente para não ter o risco de uma guerra nuclear. Então é sempre muito tumultuado, não tem nada dessa história de Guerra Fria, tá? Morreu. Professor, Por favor. perdão, quando fala entrar, você diz financiar as guerras. Eles não estão diretamente, mas eles dão algum tipo de apoio a este. Não, na Guerra do Vietnã vão entrar 500 mil soldados americanos. Né? Na guerra da Coreia, o principal general do Sul é o general MacArthur. Tá? Na guerra civil da Grécia, ali eu tenho a República Democrática, que não era democrática, mas a Alemanha Oriental, que a gente chama, República Democrática Alemã, que vai entrar junto com os partisans para promover um golpe de Estado. Então, às vezes, é um financiamento, como você está trazendo, né, um financiamento que é o golpe no Brasil, que é o golpe na Argentina, que é o golpe no Chile, que é o golpe na Síria, né, que você tem a CIA ajudando, você tem adidos militares ajudando, né, e aí é uma atuação mais discreta. Outras vezes não, outras vezes é a tropa, soldado americano. Tá? Eu não sei se vocês gostam de rock. Mas tem essa Fortunate Son do Creedence Clearwater Revival, que é muito interessante, que ele canta o seguinte, né? Olha, desculpa, senador dos Estados Unidos, mas se você, senador dos Estados Unidos, não quer que ele no Vietnã seja comunista, vá você brigar com ele, porque para mim tanto faz. Entendeu? Ou mande seu filho, porque você é velho, então manda seu filho, porque para mim tanto faz. Como eu não sou um filho afortunado, sortudo, não me tocou essa sorte, puta, eu vou ter que ir morrer, mas por mim eu não ia, mande o seu filho. Né? Que é o que a gente vê lá no Vietnã, né? Que são as pessoas normalmente, para variar, é a população negra, pobre, que não tem como mexer os pauzinhos políticos, que vai morrer na Guerra do Vietnã. Né? Num período em que os Estados Unidos ainda têm as chamadas Jim Crow Laws, né? As leis Jim Crow, que são aquelas leis segregacionistas. Né? As leis Jim Crow, que são as leis segregacionistas, que são leis do século XIX. Então,
é essa participação dos Estados Unidos, às vezes presencialmente, às vezes só financeiramente, às vezes só fortalecendo um dos lados, mas a gente vai detalhar isso na outra aula. Tem a questão da expansão soviética pela Europa, né, que precisa ser contida através do Plano Marshall, através da doutrina Truman, e a gente tem a questão da descolonização da África, porque a África começa a ficar independente e aí a África vai dizer, opa, ó, não quero, imperialismo, não quero. Eu não quero continuar sendo satélite dos países da Europa. Eu quero tocar meu barco, tocar minha vida do meu jeito. E aí é claro que isso vai ser chamado de socialismo, é claro que isso vai ser chamado de comunismo, e é claro que esse país vai ser invadido. Né? Mas a independência afroasiática é uma questão que precisa ser discutida no contexto da Guerra Fria. A outra coisa da Guerra Fria muito importante é a corrida espacial. A corrida espacial, ela significa prestígio de quem vai ser o primeiro homem na Lua, significa prestígio de quem vai sair da Terra, de quem, né, as etapas aí que são necessárias, mas, sobretudo, a corrida espacial significa uma disputa pela tecnologia de foguete. Tecnologia de foguete. Porque se eu sou, pensa bem, se eu sou capaz de desenvolver um foguete que sai daqui e vai até a Lua, é óbvio que eu posso pegar esse foguete, em lugar de jogar para cima, jogar um pouquinho mais para o lado aqui e cair no seu território transatlântico. Entendeu? Porque a obsessão. Então eu não vou dizer, estou fazendo um foguete para atacar o solo americano. Não, isso não, mas nos Estados Unidos, velho, irmão, imagina, não vou. Curto ser. Não muito, porque você é capitalista, mas não, mas vive aí do seu jeito. Mas eu tô aqui, fazendo um foguete para chegar na Lua. Entendeu? E se eu mudar a inclinação disso, eu boto uma ogiva nuclear e puf, bomba nuclear nos Estados Unidos. E a mesma coisa na União Soviética, né? Porque isso é uma corrida. Tá? Então tem a questão aqui da defesa, a questão da corrida espacial. Vamos ver mais para frente. Guerra de propaganda. E aqui a gente começa, né? Guerra de propaganda, fake news, só que impressa. Você pegar qualquer filme do 007, é a máfia russa, é a Rússia, o Rambo, Braddock, sei lá, Capitão América, Pato Donald, Mickey, todo mundo tem como inimigo o russo. Né? E a mesma coisa dentro da União Soviética. Então a gente está muito interessado em construir um olhar negativo em relação à União Soviética. Porque na União Soviética eu tenho censura. Então o Stalin fala, nego, se alguém falar bem do capitalismo aqui, eu mato. Vocês estão entendendo? Não, tudo bem, tudo bem. E aí ninguém fala, porque não é louco. Agora, dentro dos Estados Unidos, eu preciso manter um clima mais ou menos democrático. E manter um clima mais ou menos democrático significa que eu vou buscar outras formas. Então, eu vou usar a cultura. Eu vou lá no cinema, eu vou lá na literatura, eu vou lá no Walt Disney, né? Porque daí você vai construindo um imaginário acerca do comunismo. Depois a gente vai ver o macartismo, né? Que é a exacerbação total dessa questão. Né? Mas você não pega um filme dos Estados Unidos falando bem. Ou simplesmente falando. Quando fala, fala mal. Né? Assim, falando, não, olha, mais ou menos, tem aquelas coisas. Então é uma loucura. E, já que eu falei do 007, eu quero lembrar o seguinte. A Inglaterra era a bam do planeta até a Primeira Guerra Mundial. Daí os Estados Unidos passou. Né, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Já um pouquinho antes da Primeira, os Estados Unidos já eram suprassumo, mas a Inglaterra ainda se achava. Só que a partir da Segunda Guerra Mundial, ali os Estados Unidos despontam como liderança mundial, referência do bloco capitalista, e o 007 vai trazer uma certa sensação para os ingleses,
porque o Ian Fleming, autor dos livros, né, porque o 007 é uma sequência de livros, o Ian Fleming vai trazer essa sensação de que a Inglaterra está no jogo, né, de que o MI6, o serviço secreto inglês, é ainda quem dá as cartas no mundo. Mas na verdade não. Né? A gente tem a CIA e a KGB. Eles que vão disputar, eles que vão ter a guerra de informação, eles que vão botar espiões, eles que vão buscar evitar sabotagens e fazer sabotagens e coisas do tipo. Então, essa discussão entre Estados Unidos e União Soviética é uma discussão que vai durar todo o final do século XX, tá? E é uma discussão que envolve o planeta inteiro. Bom, mas quando começou a Guerra Fria? É difícil dizer uma data para o começo da Guerra Fria, porque eu posso pensar que a Guerra Fria começou politicamente lá na Conferência do Teherã, em 1943, ainda Conferência do Teherã, que é a capital do Irã, Conferência do Teherã, quando se sentam à mesa o Stalin, o Roosevelt e o Churchill. Stalin, ditador, presidente da União Soviética, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. E ali eles já dizem, ó, quando acabar a guerra, o leste da Europa vai ser, uma parte do leste da Europa vai ser anexada à União Soviética, Letônia, Estônia, Polônia, uma parte da Polônia, né, e Ucrânia, né, uma outra parte da Europa, o leste europeu, que ali eu tenho Hungria, Iugoslávia, Albânia, uma metade da Argentina, da Alemanha, né, esses países serão áreas de influência da União Soviética. Isso já está posto na Conferência do Teherã em 1943. Eu posso colocar aí o começo da Guerra Fria. Alguns preferem que o começo da Guerra Fria venha com a ameaça nuclear, que é representada pela bomba atômica de 1945 em Hiroshima. Tá? Bom, se eu tenho pelo menos essas duas datas para balizar o começo da Guerra Fria, 43 Teherã ou 45 Hiroshima, eu também posso balizar o final da Guerra Fria ali em 1979, quando Estados Unidos e União Soviética vão assinar na presença, na pessoa do Leonid Brezhnev, ditador da União Soviética, e do Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, o acordo SALT II, que é um acordo de não proliferação de armas nucleares. Então eu posso entender isso. Né? Ou eu posso entender que o aspecto militar não é o mais relevante, porque até tem a guerra do Vietnã, a guerra do Afeganistão ainda rolando, mas eu posso entender que é a queda do Muro de Berlim, que representa a divisão material da Alemanha em dois, né? O Muro de Berlim criado lá no comecinho da década de 60, e que vai cair em 89, e aí é a queda dessa divisão, dessa bipolaridade. Ou ainda eu posso pensar quando a União Soviética deixa de existir, passa a existir a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, né, em 1991. Então, a data em si da Guerra Fria, de começo e final, é alguma dessas. Dificilmente um vestibular vai te perguntar, Enem ou UERJ vão te perguntar, qual é a data, né? Mas para você adotar como referenciais, é algum lugar aqui entre 43 e 45 para começar, e em algum lugar entre 89, em geral, o SALT II não é muito usado, muito adotado, em geral entre 89 e 91, aqui, tá? Então tem essa possibilidade. A última coisa que eu quero dizer, porque está acabando o nosso tempo, é a seguinte: tem vários filmes que retratam isso de uma maneira maravilhosa.
tá? Alguns mais chatos, alguns mais legais. Um que eu acho maravilhoso é o Forrest Gump. Não sei se todos vocês assistiram. Salt 2 é 1979. É Salt. Strategic Arms Limitation Agreement, tá? Que é a TOX. Ei, Laia, TOX, assim, né? Strategic Arms Limitation Agreement, TOX, por isso que vem SALT, tá? Que é o que a gente chama de Acordo de Limitação de Armas Estratégicas, tá? O primeiro é de 1973, o outro é de 1979. Então, o Forrest Gump. Tem um outro que é muito, muito, muito legal, que é a Ponte dos Espiões. Não sei se vocês viram. Ponte dos Espiões. O outro... Jesus. Tem Adeus Lenin, tem vários. Eu tinha um outro muito interessante na cabeça que me fugiu agora. Mas se vocês quiserem assistir, vejam, acho que vale a pena. Tanto o Ponte dos Espiões como Forrest Gump. Tá? E aí nós vamos ter na sequência, né, toda a discussão aqui, Revolução Chinesa, Índia, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, ano de 1968, o Nixon, o neoliberalismo e tal. Tudo bem? Essa daqui foi só uma aula introdutória. Na próxima aula a gente resolve